do meio rural. O desembargador, para quem não acompanhou a abertura do PEC, recebeu a medalha do mérito rural, o professor Príncipe Bezerra, foi um dos homenageados desse ano. E o desembargador Franzé, desembargador do trabalho da 7ª Região, Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região, e é um dos coordenadores, aliás, é o gestor regional do programa Trabalho Seguro do Tribunal Superior do Trabalho, do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, é o gestor aqui no Ceará, desembargador do trabalho da 7ª Região, é professor da Unifor, especialista em Direito do Trabalho e Processo do Trabalho, em Processo Civil, Direito Constitucional, Direito Penal, mestre em Direito Constitucional, doutor em Direito Constitucional, mestre e doutor em Ciências Jurídicas pela Universidade de Lisboa, pós-doutor em Direitos Humanos pela Universidade de Salamanca. Bom, ele tem um currículo bastante invejável e extenso. Então, eu vou dar as boas-vindas ao desembargador Franzé, deixá-lo à vontade para falar um pouco sobre esse tema tão importante nos dias de hoje, que é o trabalho seguro, porque repercute aí em toda a cadeia do agronegócio, aliás, em todos os setores da nossa vida, a questão de segurança, medicina do trabalho, a questão do trabalho infantil, do trabalho escravo, enfim, envolve tudo isso. Desembargador, muito bem-vindo, boa tarde, senhor. Boa tarde a todos e a todas. Eu quero agradecer prioritariamente o convite formulado pelo presidente Amilcar Silveira, a quem eu rendo minha homenagem. Eu acho, Adriana, que nós não teremos o presidente como Amilcar durante muito tempo. O Amilcar ele vai mudar, ele está mudando, ele vai mudar completamente a visão da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado do Ceará. O Amilcar ele tem assumido compromissos que me deixam com inveja do compromisso que ele tem com o social. Então eu quero aqui primeiro render a homenagem ao presidente Amilcar Silveira. E eu fico muito à vontade de falar com vocês, porque eu sou um defensor do agronegócio, embora não seja um agronegociante. Eu sou servidor público, mas eu tenho um carinho. Eu sou meu pai é comerciante e um pequeno agricultor, pecuarista, na cidade de Sobral, mais ou menos uma sapê. Eu tenho um maior carinho, um maior respeito pelas pessoas que se dedicam a produzir alimentos para a população. Então, com respeito por todo mundo, a Adriana é filha de um professor que eu sou muito amigo dele, vocês são meu amigo, mas eu sou muito amigo do Carlos Prado, uma pessoa que eu admiro demais, uma pessoa que também me ajuda muito nesse trabalho social que eu faço, que é o trabalho contra esse trabalho e contra a escravidão, ou a situação análoga escrava na agropecuária. Eu acho que desde 1894 que o Ceará foi uma escravatura e, infelizmente, de lá para cá ainda continua existindo algumas situações de trabalho escravo que não se justificam. Mas eu queria, o assunto aqui não é trabalho escravo, o assunto aqui é segurança do trabalhador na área rural. E eu até escrevi um texto, mas eu vou começar a minha conversa com vocês de trás para frente. De trás para frente. O que eu quero dizer com isso? No Brasil, a responsabilidade civil, e a Adriana é advogada, e a doutora Adriana é advogada, o doutor Raimundo é advogado, no Brasil, a responsabilidade civil, ela se dá por modo da pessoa que causa o prejuízo. Contudo, o artigo 927 do Código Civil diz o seguinte: haverá aquele que por ato ilícito causar dano a outrem fica obrigado a reparar. Tudo bem, aí está tudo bonitinho, né? O parágrafo diz o seguinte: haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano
implicar, por sua natureza, risco para o direito de outrem. Qualquer coisa pega. Né? Então, qualquer atividade que ela for atividade de risco, né? A responsabilidade do empregador não é subjetiva, não depende do dolo da culpa. Ela é objetiva, não depende de nada. Aconteceu o fato, o empregador vai ser responsabilizado. Eu vou tentar ser bem didático, são poucas pessoas, a gente pode conversar com mais calma. Tem um caso concreto que eu julguei, como já foi publicado, eu posso divulgar. O empregado trabalhava numa terceirizada da Enel, no interior do estado. Eles passaram o dia trabalharam às 8 horas dele, chegaram à sede da empresa, eles estavam em dupla, né, o líder e o auxiliar, essa pessoa era o auxiliar, então o líder dirigiu o carro, colocou o carro para dentro da garagem, devolveu a chave, quando o auxiliar, e foi embora. Quando o auxiliar ia embora, o chefe imediato dele telefonou para ele e disse: vamos ficar aí, que tem que ir em tal cidade vizinha, distância de 30 quilômetros de onde ele estava, para trocar umas lâmpadas. E aí ele disse: mas rapaz, eu estou cansado, já são 5h30, eu passei o dia trabalhando, eu já acabei me expedindo, já bati um ponto. Não, mas tem que ir porque eu pedi do prefeito e tem que ir, o carro passa já aí. Aí ele ficou esperando o carro, passou e ele levou essa cidade vizinha. Ele foi trocar 6 lâmpadas do poste de iluminação pública. Tudo bem. Tudo deu certo no primeiro, no segundo, no terceiro, no quarto, no quinto. Quando chegou no último, ele trocou a lâmpada não acendeu. E aí, quando ele se virou para verificar se tinha algum fio desligado, o cinto dele, Malabaixo, escreve assim, Talabaixo. O Talabaixo rompeu. Ele estava com Talabaixo e com 2 esporas, que é o material que já não se usa mais. Talabaixo rompeu, né? E aí ele cai atrás, e aí e as esporas, todas as esporas, são seguras com uma alça de couro. Uma alça rompeu. Aí ele fica de cabeça para baixo, e aí a segunda espora rompe e ele cai de cabeça para baixo, numa altura de 7 metros. Então, 7. Consequentemente, ele caiu e bateu de cabeça. E aí ficou e está tetraplégico. Ou seja, ele só vive da cabeça do pescoço para cima. Do pescoço para baixo, ele está morto, inutilizado. Isso aí para nada. Esse caso, eu julguei, eu combinei a empresa do Pará, que é a servidora da Enel, e a Enel, de forma subsidiária, combinei R$2 milhões, por danos morais, e combinei a pensão vitalícia. Eu estava falando com o Ivanildo, eu me quantas empresas no Ceará comportaram a indenização, quantas empresas agropecuárias no Ceará comportam a indenização de R$2 milhões? Poucas. Talvez o pessoal do gado, né, o pessoal todas as empresas, o Delfim Neto, Bessa, tem poucas pessoas que comportariam a indenização dessa. A gente tem que ter muito cuidado. Por isso, que esse aeroporto devia estar cheio, lotado. Porque é fundamental que o proprietário agropecuário, ou seja, é necessário que o agropecuarista entenda que ele tem responsabilidade, que a atividade dele é uma atividade de risco. Por que atividade de risco? Porque vocês usam foice, machado, motosserra, facão, tratores, implementos que geram risco. Vocês, quando vão beneficiar frutas, tem aquelas bichos que você não pode pegar a mão. Então, via de regra, não estou dizendo que toda atividade agropecuária está de risco, não. Não estou dizendo isso, não. Tem atividade que não é, obviamente,
Se você plantar melão, colhendo melão, em tese, não tem atividade de risco, porque em tese, para plantar melão e colher melão, assim você não usa um equipamento percutante, né? Você não usa faca, eu acho que não. Eu conheço a atividade dele, eu acho que não. Você não usa foice, não usa a gente, não. Pois bem, mas a maioria das atividades das pessoas que trabalham na agropecuária trabalham com implemento percutante. E isso gera uma atividade de riscos, e aí, o Daniel, está aqui, Daniel, para cá. Aí, sendo atividade de risco, a responsabilidade da empresa é objetiva, não depende de culpa, não depende de dolo, não depende de culpa para quem não lembra, se dá quando a pessoa comete um ato por imperícia, insolência, negligência, né? E o dolo quando você quer praticar um ato com um objetivo, como é que eu disse, com uma coordenação. Bom, na atividade objetiva, isso não precisa provar minha culpa em nome do empregador. Basta que haja o ato. O empregado foi mexer numa máquina, perdeu a mão. Olha aí. De que é a responsabilidade? Do empregador. Não, mas ele estava bem, ele estava, eu acho que ele estava embriagado, eu sei lá, eu acho que ele estava, pegou um chifre da mulher, talvez não gostou da vida, ele quis perder a mão. Não é nada. Atividade, a responsabilidade é da empresa. A empresa tem responsabilidade pelo lado. Então, por isso que eu acho que a empresa tem que ter muito cuidado, né, para ter a dimensão, por isso que é necessário a empresa ter bons advogados, para ter a dimensão exata do risco que ela corre. Eu sei que a preocupação do que produz é com o produto para produzir, né? É como preparar a terra, adubar a terra, colocar a irrigação correta, colocar o tratamento correto, colher o produto e vender. Mas só que tudo isso tem uma atividade, eu vou chamar de acessória, que é a atividade humana. E o ser humano é a coisa mais importante que tem em qualquer empresa. Nós somos mais importantes. Por isso que nós humanos, temos que ser bem cuidados. Né? Por isso que a gente tem que trabalhar numa carga horária compatível com a lei. A gente tem que ter lugar para a gente fazer a necessidade fisiológica. A gente tem que ter um ambiente correto para comer. A gente tem que ter um ambiente correto para dormir. Por isso que não se aceita o trabalho escravo. Porque as pessoas, de regra, no trabalho escravo, é uma situação degradante. O Daniel, no ano passado, localizou uma atividade. Daniel ele é fiscal do trabalho, ele é o chefe da fiscalização do trabalho. Daniel localizou lá em Granja, Adriana, um grupo de pessoas morando junto com os porcos, não consigo, no meio do mato. Eles dormiam, estavam as redes em cima e os porcos fuçando embaixo. Quando eles iam comer, eles comiam e estavam aqui do lado, porque terminando de comer, jogavam o resto dos porcos, junto com eles. Então, isso é inaceitável, a dignidade da pessoa humana. Então, a gente tem que ter um foco na atividade da pessoa humana. Aí foi bem. Eu estava dizendo para ela isso também, que nós estamos vivendo um período de uma revolução silenciosa, que é a revolução da informática, a revolução que tudo está mudando a passos largos, né? De uma forma que a gente, principalmente, nós temos mais de 50 anos, nós já somos jurássicos. Porque as pessoas hoje, com 2 anos, já sabem usar o computador, quando nós, com 20 anos, não sabíamos. Porque quando eu tinha 25 anos, surgiu o primeiro computador aqui no Brasil, pelo menos. Então, nós somos jurados, nós somos do passado. Nós já somos do passado. A geração que vem, que é o presente, que é aquele, depois dela, que vai vir o futuro. O metaverso está nas nossas portas. Muda toda a relação de tudo com tudo e entre as pessoas com as pessoas. Mas aí, falando um pouco da lei de trabalho, o que é a lei de trabalho?
faço que trabalho aquele acidente que ocorre na empresa, né, em função do trabalho, ou que se agrava em consequência do trabalho. Muitas vezes, né, nem se dá um acidente, mas a atividade desenvolvida pelo empregado, ela vai piorar em função da atividade que ele desenvolve na empresa. Imagina uma pessoa que tem problema na coluna. Imagina. E aí o empregador dele manda ele carregar saco ou transportar algo pesado. Aquilo vai prejudicar a vida dele. Né? A doença dele, embora não tenha sido causada pela empresa, mas ela vai se agravar pelo trabalho desenvolvido na empresa, que a gente vai chamar de co-causa, né? Atividade co-causal, ou seja, não é a causa principal. Ele não tem um problema na coluna em função do trabalho, mas a atividade desenvolvida na empresa fez piorar a situação dele, fez piorar a doença dele. Então, a empresa é responsável pela atividade co-causal que o empregado teve a piora de sua doença. E quem responde por isso? É a empresa. Pessoal, eu sempre digo, eu não sou fiscal do trabalho, o fiscal é Daniel, eu não sou ministro do trabalho, as pessoas que são. Então, o meu papel é o papel de orientar. Meu papel é o papel pedagógico. Ou seja, eu procuro orientar as pessoas para que elas possam fazer um trabalho correto. Né? Eu estava reunido com o pessoal da Carnaúba, eu disse para ele, olha, pessoal, eu vou visitar vocês no local de vocês. Eu vou reunir com vocês na cidade de vocês. Eu vou orientar vocês. A minha função não é fiscalizar, porque eu não sou fiscal. Eu não tenho nenhum papel de multa. Eu vou orientar. Mas depois de mim, está o Daniel. Ele vai multar. Depois de mim, vai olhar lá o ministro do trabalho. E ele vai multar. E aquelas pessoas que estiverem irregulares, né, que não seguirem a orientação que a gente está dando, que é a orientação legal, a orientação dentro dos padrões específicos, eles serão penalizados. Imagine, senhores, e eu estou para a Adriana. A Adriana sabe que ela trabalha com o comércio exterior, que os Estados Unidos não podem comprar alimentos ou produtos da empresa que faz trabalho infantil e trabalho escravo. É uma proibição legal. A Europa também tem uma proibição legal, o importador alemão, ele não pode importar produto de quem trabalha com atividade infantil ou atividade escrava. Não pode. Está na legislação dele. Imagine se Daniel vai na empresa Itaueira, o meu amigo Carlos Prado, e localiza um trabalho escravo. Aí tudo que ela prometeu para mandar para o exterior não vai mais ser mandado. Ele vai impactar a empresa dela, ele vai impactar, olha o que é importante, ele vai impactar a empresa dela, ela vai impactar o produto dela, ela vai impactar a exportação dela, ela vai impactar a exportação do estado do Ceará. Entendeu como é sério? Por isso que a gente tem que cuidado muito com essa história. Não se admite mais, né, que a gente possa imaginar a existência do trabalho escravo, por isso que a gente está fazendo esse trabalho junto com a FAEC, com a FIEC. Teu pai disse textualmente que é contra o trabalho escravo na agropecuária. O Hamilton Silveira está gravado o texto dele, e ele diz textualmente que não haverá mais trabalho escravo no Ceará na gestão dele. Isso é compromisso que vocês têm que ter, entendeu? É inaceitável com a atividade que é toda dolarizada ou euroalizada, você tem que exigir que as pessoas tenham a situação aluno na escrava. Não dá para aceitar. Eu queria, só para entender esse que eu falei por isso, pessoal, que é importante. E não imagino que eu estou falando aqui sem conhecer causa não. Eu conheço um pouco a agricultura e a pecuária do estado, porque eu sou filho de um pequeno agropecuarista, da
faleceu, mas é. E eu sei, qual é a atividade de vocês? Eu vou dar um chute aqui. 80% é irregular. 80% da atividade agropecuária do estado do Ceará não tem carteira assinada. Porque na minha região não tem. Eu estou tirando isso, não é pela Itaueira, não, estou tirando isso pela minha região, que não tem nenhuma agropecuária nem média. Eu tenho pequenos e micros e mil agropecuaristas. E ninguém assina carteira de ninguém. Não é assim. Então, se eu duvidar, 80% da atividade agropecuária do estado ela é irregular. Não tem carteira assinada, não paga 10% salário, não paga férias. Não é o caso de vocês, de alguns de vocês aqui, que são empresas grandes e são fiscalizadas e que tem tudo bonitinho. Eu não tenho a menor dúvida, eu não falo legal, eu conheço, tudo é formal, tudo é regularizado, tudo é bonitinho. Mas a grande maioria da atividade do estado do Ceará é uma atividade irregular, ilegal. Nossa empresa grande, extremamente formal, trata de maneira organizada seus empregados aqui, que é a empresa não é só prova, é só tem tudo aqui, tudo organizado. Porque conhece onde? Porque conhece lá no estado. E às vezes, eu tenho um carinho por você. Como eu tenho um carinho, eu disse para ele, eu para você lá dentro. Olha, tenho um carinho por você, tenho um carinho por Austrália, tenho um carinho por da famosa Isabel. Aí disse, mas para não comparar com o carro é muito importante. Diz, rapaz, para mim não, para mim, você é tão importante quanto o carro bravo, quanto o Roberto. Para mim, você é tão importante quanto o carro. No meu coração, você é a pessoa que eu adoro o próximo, pessoa seríssima, sempre ele está ali, né, na Limoeiro, ele está na minha pava, e até falei para ele ontem, é necessário que vocês cresçam, é necessário que vocês da agropecuária cresçam. É inaceitável que o estado do Ceará só presente, o agronegócio represente 6% da economia estadual. No Brasil, vocês representam 27,6%. O que justifica você ter na economia nacional 27% da economia do negócio e aqui no Ceará, que reduzir a 6,6%, então nós temos Baixa Caraú, para produzir fruta, temos Apodi, Limoeiro, Tabuleiro, festa para produção, nós temos a Serra da Ibiapaba. Se você não sabe, ano passado o Peru exportou 1,8 bilhões de dólares de mirtilo. Você sabe o que é mirtilo? É uma plantinha rasteira que vai em todo canto. A Itaueira tem a área que dá para plantar mirtilo, ela sabe disso. Eu sei que não é segredo dela ainda, mas ela tem sim a área lá de sobra na Benedito que provavelmente ela poderá, em vários futuros, a mirtilo é importante para a economia do Estado. É importante que vocês cresçam. É importante que o negócio do Ceará cresça. As pessoas têm que ter coragem de investir. Tem que parar de ser pequeno. Tem que ampliar o horizonte, respeitando a dignidade humana, respeitando os empregados, respeitando as leis e as normas. É inaceitável que você não dê os EPIs. O EPI é importante, porque o EPI, você não prevenção de acidente. EPI Equipamento de implantação individual. Equipamento de implantação individual. Pois é, equipamento de implantação individual. É importante porque haver um acidente, é você usar uma moto, e evitar que você seja picado por uma cobra, ou que você tenha um pouco enfiado no seu pé, entendeu? É você usar as luvas, você usar o equipamento, quando você vai usar o agrotóxico, usar o equipamento completo, isso aqui gera câncer. Pessoas que inalam aquelas substâncias, elas têm mais propensão a contrair o câncer. E aí, pessoal, olha uma coisa interessante, você vai ter que estar acabando, eu vou dizer para você. O amianto, nós não temos amianto aqui, por enquanto, né? Como tem agora,
também. Os trabalhadores de Minas Gerais, eles trabalhavam, às vezes, 30 anos na empresa e saíram da empresa aposentados. Bonzinho. Quando era um tempo depois, apareceu com câncer. Amém. Aí, quando o médico dizia, olha, seus cânceres aqui é um câncer específico. E esse câncer específico decorre do alimento. Aí, a pessoa ou a família do falecido passava a conta emprego, no Ministério, e aí comprava a indenização em função do amianto, porque aquela doença que ele contraiu era uma doença específica, era a ação da poeira do amianto, e ele como ele tinha trabalhado com o amianto, era o efeito direto. Então, se amanhã vocês usam agrotóxico e não usam equipamento de proteção, ou mesmo usando, o trabalhador contrai o câncer, né, e ele consegue provar no futuro que esse câncer que ele contraiu é uma causa-efeito do uso dos venenos, né, do agrotóxico, você será responsabilizado por esse acidente de trabalho. Então tem que ter muito cuidado. O EPI, pessoal, além de dele ser entregue, só um minuto sobre vocês têm o direito, vocês empregadores têm o direito, você pode ver, de exigir que o empregado use. E vou além. Se você der o EPI e o empregado não quiser usar, demita ele por justa causa. Porque vai servir de exemplo. É uma decisão pedagógica. O que eu estou falando aqui com vocês? Eu estou dando umas ideias de forma pedagógica. Então, se você chegou na sua empresa, entregou a EPI para ele, e ele, porque ele acha que ele incomoda, é quente, qualquer coisa, qualquer justificativa, e ele se recusa a usar, não pense duas vezes. Demita esse empregado por justa causa, justifique. Foi demitido por justa causa, porque a empresa entregou o EPI, está aqui o documento que ele recebeu o EPI e assinou que recebeu, e ele se recusou a assinar. Não pense duas vezes, é o direito de vocês. Vamos chamar de direito protestativo do empregador. Vocês têm que dar. Tem que dar os EPIs, tem que ensinar a usar, os EPIs têm que ser certificados, e aí vocês dão, e eu ainda não dá. Ok? Pessoal, tem muita coisa para começar, eu estou aqui em função de vocês. Eu ia até perguntar quem tem empregado aqui. Eu não vou perguntar isso, não, porque eu sei que na minha região ninguém existe, está vendo ninguém mesmo. Minha região a verdade é essa. Eu sei que na verdade, a maioria das empresas grandes, eu sei que o bloco não é do mundo, eu sei que os pratos também, né? As empresas maiores não têm esse problema, como as indústrias também não têm. Isso da Carnaúba, só para fechar o ciclo, eu não tenho problema na Carnaúba com a indústria. Eu não tenho problema na Carnaúba com o intermediário. O problema está na extração. O problema é que para extrair tem que ter dinheiro. E alguém financia. Esse ano que nós vamos tentar fazer, se a gente localizar trabalho na escravo, é tentar fazer, puxar a cadeia. Eu estou indo quinta-feira na Polícia Militar e depois termino na Polícia Federal, tentar puxar a cadeia até onde vem o financiador. Pegar a cadeia do extrator, que é um pouco coitado, é você puxar a cadeia de lá até o financiador da exploração da doutora Carnaúba de forma equivocada, ou de forma desumana, ou de forma escrava. Muito obrigado pela paciência. Eu estou aqui, se puder ajudar de alguma forma, pode estar comigo. Obrigado, desembargador Franzé. Agora, o nosso amigo doutor Daniel Barreto chegou agora e nós vamos passar a palavra para ele, só apresentar o doutor Daniel, como o desembargador já falou. Ele é auditor fiscal do trabalho, professor universitário, é professor de pós-graduação, é mestre em Direito Constitucional, autor de livros e é uma das referências do nosso Estado em relação a essa questão do trabalho seguro. Doutor Daniel, está com o senhor.
nome de vocês, aqui da mesa, e também do público, que acho que é o alvo principal. Então, eu peço meu perdão e desculpas por esse pequeno caso que eu tive. Bem, eu vou aproveitar o que o doutor Fernando falou, mas eu primeiro quero fazer uma introdução sobre a questão do trabalho na água escrava. O título é para chocar mesmo, tá? A queda do véu da crueldade da exploração do trabalho por meio da experiência do trabalho. Não é para macular todos os empregadores, tá? É para apontar. É para apontar que isso, na verdade, é uma minoria e que suja a imagem de todos que estão ao redor. É a questão da Canaú, que são alguns casos, isso vai sujar a imagem perante o mercado externo, que é o principal comprador, que isso vai macular toda uma cadeia. E isso vai servir para qualquer que seja o setor econômico, qualquer que seja o cultivo do produto rural. Então, a gente tem que estipar esse tipo de exploração. Claro que vai existir ainda sempre algumas irregularidades, como o doutor José falou, a falta de registro, que é majoritária na maioria dos empregadores do setor rural, mas o pior é a questão do trabalho lá escravo e também, outro ponto, o trabalho infantil, que é o que o mercado externo rejeita veementemente. Claro que em algumas situações pode ser por um descuido da legislação, por um desentendimento, uma falta de ter essa aproximação dos órgãos de proteção ao meio ambiente de trabalho, ao trabalhador, para que possa ter uma garantão. Mas isso que a gente está propondo, não só hoje, mas de forma rotineira durante todo esse ano, já tem vários encontros com o Dr. Casé, é para que a gente possa dar um passo à frente, não ficar sempre esperando que tudo se mude automaticamente sem ter a provocação, sem ter a atuação de quem tem um poder, no meu caso, como auditor fiscal do trabalho, o Dr. Casé perante o tribunal, o Dr. Raimundo como representante da FAE. Certo? Vamos aqui passar a apresentação. Então, na cadeia produtiva, ela tem muita ligação com vários entes que estão interessados. Então, não é porque o ente que está acima, que é o que está acontecendo, a indústria também está preocupada com a ponta. Ela não se fecha os olhos, ela não tampa os ouvidos, ela não fecha os olhos, ela não se cala. Ela também quer melhorar. Claro que precisa de todos os participantes, seja a fiscalização com poder repressivo, seja a FAE, que tem o poder de articular junto a todos os produtores, seja o Senar, e também os produtores, os trabalhadores, a indústria tem que participar. Sozinho nenhum vai conseguir atingir, que é a extirpação do trabalho amarrado escravo. Eu vou passar aqui na das fotos, tá? Aqui são fotos de situação de trabalho análogo escravo, que onde isso aqui era água para consumo humano. Esse ponto bem aqui era o local da água para consumo humano, para cozimento de alimentos e para banho. Então, você colocar um ser humano nesse tipo de situação é totalmente inaceitável. É você alvitar com a dignidade da pessoa. Não importa se na casa dele, onde ele mora, ele não tem água encanada, ele também faz a coleta da sua água num poço dessa mesma forma. Não é porque na casa dele que ele tem esse problema, que é um problema dele e da sociedade, através dos órgãos públicos, da prefeitura municipal, que eu, como empregador, vou deixá-lo na mesma condição. Quando ele está dentro da minha casa como empregador, eu tenho que dar as condições mínimas que a legislação determina para garantir a dignidade do ser humano. Esse aqui também, do mesmo caso de resgate, tá? Não foi da Canaú, esse aqui eram trabalhadores que trabalham com agrotóxicos, tá? Está aqui o pulverizador dele e a máscara que ele utilizava. Já não tinha nem mais condições de uso, tudo enferrujado, não garantia mais a proteção do trabalhador. E além disso, ele levava o pulverizador para dentro da sua casa, ou seja, contaminando a sua família. Ele lavava as roupas dentro da sua casa, contaminando também a sua família. Quando existe a utilização de agrotóxicos, os produtos e as vestimentas devem ser feitas a lavagem dentro da empresa, com uma empresa especializada. Não pode ser levado para dentro da casa do trabalhador para que ele se incumba de fazer essa limpeza, porque ele vai levar para dentro da sua casa esse veneno, e com o tempo, daqui a 10, 20,
30 anos, vai trazer um problema de saúde para esse trabalhador e para a sua família. Esses dois casos aqui, esse caso aqui não é da Canaúba, mas a situação é semelhante. Esse aqui foi da construção civil. Duas construções civis diferentes na situação. Esse aqui tinha um vaso sanitário, mas o vaso não tem encanamento, não tem área, é só um vaso, só a parede. Então, o mesmo que não teve. Então, e você vê também que o piso é morto, tá? Ou seja, não tem material de fácil limpeza e a parede também. Ou seja, os dejetos humanos, a urina, as fezes, com o tempo isso aqui vai apodrecendo, então vai criando infestação de insetos que pode propagar doenças para esses trabalhadores. Isso aqui não é de um dia, isso aqui são meses que eles ficam habitando esse ambiente de trabalho com essas instalações sanitárias. E esse outro caso aqui, ainda mais grave, é um fosso no elevador de um prédio abandonado onde os trabalhadores estavam alojados. Eles faziam as necessidades no fosso, eles moravam no terceiro andar, tinham que se segurar na borda da entrada do fosso para poder fazer suas necessidades. Tanto é que um dos trabalhadores caiu dentro desse fosso uma noite, porque não tinha iluminação. Essa iluminação aqui é feita por uma lanterna, tá? Vocês conseguem ver? Uma lanterna. Então você vê, essa situação também se repete muitas vezes na situação de trabalho escravo na área rural também. Alojamentos onde não tem, ou basicamente não tem nem vaso sanitário, eles fazem realmente ao relento, no mato, buscam uma árvore, um mato para poder se esconder atrás e fazer seus dejetos, seja a urina, seja as fezes. Então é muito similar. E no Ceará, graças a Deus, eu acredito que nós só temos um tipo de caso de trabalho na escravidão. No caso, caracterizado pela legislação, nós temos 4 tipos, né? Que é o servidão por dívida, quando o empregado ele contrai dívidas provocadas pelo empregador, o empregador paga uma passagem, já faz um adiantamento, mas só que na hora que ele chega no local de trabalho, começa a crescer essa dívida, porque ele nunca vai conseguir pagar qualquer seu salário. Seja porque é aplicado juros, ele é obrigado a comprar a alimentação do empregador, as ferramentas, o empregador não fornece de forma gratuita, ele cobra pelas ferramentas e fica um bolo de neve que no futuro ele não consegue pagar, então ele fica preso eternamente com o empregador. Também tem a jornada exaustiva, onde ele passa horas e horas de trabalho sem muito tempo para descanso, para a recuperação da sua energia, para que ele possa voltar. Então, se perdura durante um longo tempo, por vários dias, por vários meses, essa exploração da jornada de trabalho. A questão do cerceamento da liberdade de ir e vir, que talvez é o que seja mais fresco na mente de todos, ou seja, o patrão retém os documentos, ameaça com arma para que o trabalhador não saia daquele local de trabalho, e assim ele fica preso sem poder sair. E o quarto caso, que é o que mais acontece no Ceará, que ultimamente é o único que acontece, que é a condição degradante, que é condições subhumanas onde esses trabalhadores são expostos. Eu falo graças a Deus porque infelizmente a gente só tem esse tipo de caso no Ceará. Não desejamos que isso se alastre para outros tipos de casos que trazem uma repercussão ainda pior. Então, isso depende do trabalho conjunto de todos. E existem algumas indagações que é a fiscalização, ela configura o trabalho escravo porque faltou uma saboneteira. Não, isso não é verdade. Um conjunto de autoindicações que vai conseguir valorar, vai conseguir configurar a situação. Além disso, a equipe de combate ao trabalho é formada por uma equipe imensa de procuradores, de auditores fiscais de trabalho, Polícia Federal ou Rodoviária Federal, e muitas vezes ela participa também da Defensoria Pública da União. Então é em conjunto desses órgãos públicos que eles definem, esse caso, gente, está acontecendo isso. A gente vai executar um resgate ou não. Então é decidido em conjunto, são várias cabeças, não é a cabeça de uma pessoa que vai definir. Isso eu vou apresentar com dados, como realmente isso, não é qualquer operação que vai acontecer. Então é um conjunto de fatores, alojamentos precários, falta de saneamento básico, falta de alimentação. Por exemplo, o último caso na região de Granja, foi alojamento com os povos, a administração sanitária, a alimentação era escassa, era deixada uma alimentação na manhã, e eles tinham que economizar com a alimentação até o fim do dia, e esperar no dia seguinte chegar uma nova alimentação. Se faltasse água ou alimentação, eles tinham que se virar. Então, e era um local de difícil acesso.
Não era local perto de algum vilarejo, local perto de algum mercado onde eles pudessem se reabastecer. Aí aqui fala muito disso, né? Eu trago mitos, né? Que a fiscalização só configura o trabalho escravo por causa de um simples falta de banheiro, ou um simples falta de sabonete, que isso não é veracidade do que acontece. Além de que, eu falei aqui da equipe de fiscalização, que é composta, um dos que se critica muito, é a presença da polícia. Mas a polícia não está ali para fazer prisão de nenhum dos participantes, do empregador nem dos trabalhadores. Ela está fazendo ali papel de segurança institucional e também segurança dos próprios trabalhadores e do próprio empregador. O que aconteceu da polícia estar presente nessas fiscalizações de combate ao trabalho análogo à escravidão? Porque teve um fato marcante. Infelizmente foi uma tragédia. Em 2004 assassinaram 3 autores fiscais de trabalho e um motorista numa emboscada, numa fiscalização na atividade rural em Unai, Minas Gerais. Então, a partir disso, se tornou obrigada a presença de um órgão institucional de segurança, que é a Polícia Federal e a Polícia Rodoviária Federal. Ela não está lá para intimidar. Claro que, por exemplo, os policiais eles já andam armados com armamento pesado. Isso vai assustar o trabalhador. Inegável que isso não vai acontecer. Ele vai assustar quem está lá porque não convive com aquele tipo de situação. Claro que naquele momento eles vão fazer o quê? Eles vão verificar se existe armamento, seja arma branca ou arma de fogo, presente naquele ambiente de trabalho, vão fazer o desarmamento e ao fim da operação ele devolve todo aquele equipamento que ele recolheu só para que acontecesse a fiscalização. Claro que se eles precisarem ser mais enérgicos por algum tipo de retaliação ou de revolta durante a fiscalização, eles vão ser mais enérgicos para tentar coibir que aquilo se avance. Então, o papel deles é a proteção de todos que estão naquele ambiente da fiscalização do trabalho. Aí aqui eu trago dados, que é de 95, que foi a data que se iniciou o combate ao trabalho, quando se iniciou o combate ao trabalho análogo escravo no Brasil, até 2019. Então não muda muita coisa se atualizássemos para 2022. De 95 a 2019, houve 4.559 ações específicas de combate ao trabalho análogo escravo. E somente em 2.174 foi configurada a situação de trabalho análogo escravo. O que eu quero dizer com isso, com esses dados? É que justamente aquela equipe de multiprofissionais, de multi-órgãos participantes, elas definem e nem sempre ela vai configurar. Ou seja, só em 47% dos casos é que a equipe em conjunto configurou que houve uma situação de exploração do trabalho análogo à escravidão. Ou seja, é um percentual que você vê que tem uma discriminação através tem um pensamento coletivo desses atores de proteção ao trabalhador. E se a gente for mais além, se a gente colocar o número de fiscalizações que houve, nesse caso aqui eu não consegui resgatar de 95, porque o nosso sistema mudou. Esses dados aqui de 508.356 é de dezembro de 2016 a maio de 2019. Só nesse período foram mais de 500.000 fiscalizações. E o mesmo número, e houve 2.174 com resgate. Ou seja, é menos de 0,0004% dos empregadores que estão nessa situação de exploração do trabalho. É uma parcela muito pequena, que prejudica, na verdade, todos que estão ao redor que não praticam essa mazela que existe ainda no nosso país. Ao todo no Brasil já foram resgatados mais de 53.000 trabalhadores em condições análogas. E aqui, como eu falei antes, não é um conjunto de fatores. Em média, cada ação de fiscalização com resgate de trabalhadores há pelo menos 23 autos de infração. Ou seja, não é uma irregularidade, é um conjunto de irregularidades que está naquele ambiente de trabalho que alvita a dignidade desses trabalhadores que vai haver o resgate. Esses dados aqui eu coletei do Radar City, que é de acesso ao público, tá? Também do Sistema Federal de Inspeção do Trabalho. Esse sistema aqui já é exclusivo da Auditoria Fiscal do Trabalho. Então, a minha ideia é que a gente possa trabalhar em conjunto. E aquilo que o Dr. Franzé disse, a questão dos agrotóxicos, dos APIs,
As grandes empresas, elas trabalham junto com equipe de segurança e saúde do trabalho. É importante que todas as equipes trabalhem no jurídico, segurança do trabalho, setor de RH, trabalhador através da CIPA ou através do SESBIT, possam se organizar e ter articulação entre si. E dando dos pequenos, eles se unirem em conjunto para que aqueles casos de trabalho lá escravo, trabalho infantil, não sejam a imagem desse grupo econômico, a imagem desse setor econômico. Por quê? Porque isso fica mal perante o Estado brasileiro, perante o mercado externo. Quando o mercado externo verifica uma situação de trabalho escravo ou trabalho infantil, na mesma hora eles vão evitar a compra desse tipo de produto. Mas tem muito aquela questão, vamos passando aqui para o trabalho infantil, isso é uma realidade do país, nós temos uma situação de pobreza de ainda desenvolvimento das várias municípios, principalmente quanto mais afastado das capitais, onde existe uma menor geração de emprego e renda. Então, mas existe a situação de que existem atividades que são proibidas para menores. Existe a realidade da necessidade daquele menor estar inserido na sociedade, existe a criminalidade, hoje que também faz o aliciamento desses menores, mas infelizmente, para proteger a criança e o adolescente, também existem regras, porque ela é um ser em desenvolvimento, ela absorve os malefícios do ambiente de trabalho, do agrotóxico, de uma situação de ruído, de uma situação de calor, muito mais do que um adulto, ou seja, ela vai ter uma propensão a ter um desenvolvimento de doença ainda muito mais tenridade do que um adulto. Se um adulto, quando está exposto ao agrotóxico, pode adquirir um câncer daqui com 50, 60 anos, a criança, como ela absorve mais, porque os órgãos dela ainda não estão completamente desenvolvidos para protegê-la dos ataques dos agentes externos, ela pode desenvolver ainda muito mais rápido. Então, existem possibilidades, que, por exemplo, a Ivonisa do Senar, a partir dos 14 anos, para trabalhar jovens, adolescentes, em trabalhos seguros. E o que deve ser feito para que a Ivonisa, junto com o Senar, possa se juntar às empresas daquele cidadão, daquele município, ou assinar, eu estou precisando de jovens para poder trabalhar na minha empresa. Então, as empresas, que é um dos exemplos, é a Bandesa, ela, um exemplo vivo aqui recente, né? Procurou o Senar para poder regularizar uma situação que ela queria jovens trabalhando na empresa. Estão trabalhando menores de 18 anos para que eles possam. Dizer uma coisa, esse é um serviço que chega gratuito na empresa. As empresas, nós encontramos agora duas empresas do segmento de agronegócio pagando uma instituição por fora para fazer a aprendizagem, enquanto o Senar pode trazer essa realidade. Nós encontramos esse exemplo lá em São Velho. Então agora já tem conhecimento e a gente já vem muito tempo dizendo isso. O Senar é um parceiro da aprendizagem rural, com toda certeza. E a aprendizagem ela vai muito além do trabalho, ela também tem uma parte teórica, ou seja, onde ele vai aprender diversas disciplinas para que eles possam ser inseridos tanto no mercado de trabalho como ter na sua vida social, no cotidiano que eles não estão acostumados porque não tiveram acesso à educação mais adequado. Então, vai ter profissionais, tanto da instituição de aprendizagem do Senar como da própria empresa, que vão ensiná-los a entrar no mercado de trabalho de forma qualificada e não ser mais, não entre naquele mercado, naquela fila de mão de obra que está à espera para poder entrar no mercado de trabalho sem qualificação, que muitas vezes se configura como subemprego. Então, a prestar atenção na questão do trabalho infantil, que existem meios de você colocar adolescentes em situação legal, que a lei permite, e também a questão do trabalho lá de escravidão, que são poucos os casos, tanto trabalho infantil como trabalho. E é procurar quem pode auxiliar, seja o Senar, seja a Auditoria Fiscal do Trabalho. Por mais que minha atuação seja na atuação repressiva, nós também atuamos na parte orientativa. Só que quando a gente já está em campo, aí já a parte de orientação é em conjunto com a repressiva. Procurar a fiscalização, ou o Ministério Público, ou o Senar, ou os órgãos que podem auxiliar, antes de nascer uma fiscalização. Porque aí você já previne. Você já evita um mal-estar, porque, querendo ou não, a fiscalização ela vai invadir um espaço, que é de uma propriedade privada, mas como a gente tem permissão pela lei, a gente vai invadir para proteger o trabalhador, para proteger o meio ambiente de trabalho. Bem, gente,
essas minhas palavras que eu queria considerar para esse evento, que eu parabenizo e agradeço pelo convite, ao doutor Raimundo. E se tiver indagações, perguntas, eu fico aqui à disposição para que a gente possa levantar a mão lá atrás. Deixa eu ver se eu estou vendo direito aqui, mas eu acho que tem um erro de informação aqui, porque é 0,4%, né? 0,0000. É isso mesmo. É isso 0,4%. Né? Não, é 0,0004%. Não é 2.174. Não? 500. Tá. Fez o cálculo aí. Eu fui multiplicar por 100, não dividir. Era para ter sido dividido, aí dá um número certo. Tá, entendi. Então, a Obrigado. informação assim, a gente sabe que realmente na formação a criança, né, ela vai absorver mais essa questão dos riscos ambientais, né, das exposições a agentes químicos e biológicos que tiverem no ambiente. Mas aí, em contrapartida, o que é que o Estado, o governo, vai fazer para garantir que aquela pessoa tenha pelo menos alimentação? Porque pior do que ela correr o risco de ser exposta, né, ao problema ambiental do trabalho, ela passar necessidade, passar fome. Acho que isso aí, às vezes, a lei é lei, tem que se cumprir, tá, mas aí, o que vai complementar essa lei? O que é que vai dar suporte a isso? Acho que um dos passos que tem dentro da lei é procurar a questão da aprendizagem. Só que vai ter um limite, né? É a partir dos 14 anos. Já menor do que isso, infelizmente, não tem uma possibilidade de trabalho legal. O Senado, eu acho que é uma peça fundamental para a questão do trabalho infantil ser erradicado, até para que esses trabalhadores, como eles já são jovens, eles possam tirar aqueles vícios. É muito mais difícil quando você tem trabalhadores mais de muito tempo, 30, 40 anos, a conseguir assimilar algum tipo de treinamento, de capacitação que as empresas fornecem. Quando eles já estão jovens, se forem inseridos já desde o começo pelo Senar, ou até pela própria empresa que a partir dos 18 anos contrata, ela já pode inserir ideias de segurança do trabalho desde cedo, para que eles possam não ficarem simplesmente nessa fila de mão de obra barata. Porque, querendo ou não, se eles estão desqualificados profissionalmente, acaba que eles têm menos possibilidade de emprego. Então, eles vão basicamente procurar um trabalho braçal, que é onde eles têm maior capacidade. Claro que existem exceções, em qualquer âmbito tem exceção. Mas o primeiro passo, eu acho que seria o Senar, principalmente no setor rural. Existe o sistema S para outros setores. Para a questão de menores de 14 anos, aí tem que ser política pública voltada para o município ou do Estado, né? Infelizmente, a fiscalização ela para nessa situação. A fiscalização tem o poder de acionar o Senar ou assinar. Eu estou vendo muito caso de trabalho de adolescência, situação de trabalho infantil, que podem estar inseridos na aprendizagem do setor rural. Ela em Missão Velha, ela em Limoeiro do Norte, em Quixeré, a gente pode provocar para eles porque eles possam procurar. Que até o Senar conseguiu agora recentemente inserir jovens que são até filhos dos trabalhadores da camponesa, né? Ou seja, isso estimula até que eles continuem no trabalho rural, que é uma outra realidade, que há muita rejeição de jovens continuarem no trabalho rural. Você tem um jovem que já tem uma idade mais avançada, de 30, 40, 50 anos, você não tem uma renovação tão rápida da mão de obra. Então o Senar também vai ajudar isso. Essa demanda sobre a alimentação, que é clara, ainda mais nessa crise que a gente está vivendo econômica e de saúde, demanda de políticas públicas que vão além de órgãos como eu, da fiscalização e do Tribunal do Trabalho. A minha colocação da frente à alimentação é porque, assim, a partir dos 14, o jovem já tem, o membro do grupo tem acesso ao ensino profissionalizante. E aí ele é internado, amanhã e tarde, de manhã faz ele escolhe, amanhã faz a parte normal do ensino médio e à tarde, ou vice-versa, faz a parte profissional. Mas eu queria falar que podia estender essa modalidade para a outra faixa que não é atendida, que é uma faixa que tem uma demanda, né, importantíssima, porque sem alimento a criança não sofre nada de conhecimento. E até uma vez eu estava dando uma aula na pós-graduação e tinha um psicólogo lá no curso de pós-graduação. Ele falou que até os adultos, muitas vezes, eles não conseguem absorver o treinamento, a capacitação, porque eles tiveram uma infância, uma adolescência com baixo nutrição não foi adequada. Então, o desenvolvimento das capacidades cognitivas deles é reduzido na hora que eles estão adultos. Ou seja, a questão do menor também não ter
o adolescente ou a criança não tem uma alimentação adequada, vai prejudicar ele no futuro. Porque ele não vai ter que conseguir absorver conhecimentos, capacitação de trabalhos até simples, de certa forma de entender, porque ele tem uma dificuldade no aprendizado, na absorção daquele conhecimento. Então, realmente, assim, tem esse problema também, que a questão da alimentação para a criança e para o adolescente vai gerar problemas também no futuro, mas eu acredito que tem que formar um outro conjunto de órgãos para poder, nós temos esse problema, nós não podemos perder esses jovens, seja para a criminalidade, ou seja, para eles não terem capacidade para entrar no mercado de trabalho de forma digna, eles vão atrás de subempregos, ou então de situações que de mendicância, vão migrar para cidades grandes, então eles ficam sujeitos a todo tipo de vulnerabilidade quando não dá. Quando a criança ocupa o dia na escola, e existe alguma forma de indireta de exigir a presença dele, né, para esses programas de assistência, o que acontece? A criança não tem como trabalhar de vigia. Ela vai estar na escola, então o pai vai ter que se virar de outra forma. Olha, isso aqui foi para complementar, né? Aí pelo menos a criança não vai passar fome. Porque uma vez eu gerenciava uma fazenda de uma multinacional e eu presenciei numa audiência pública uma pessoa dizendo o seguinte: doutor, a senhora fala que a gente não pode estar aqui fazendo essa unidade de produção aqui, porque ataca a cultura, mas a senhora não sabe que é preciso um pai precisar dar surdo no filho, o filho chorar e dormir. Porque se a senhora não sabe, toda criança que chora dorme. Isso é esmagador para uma pessoa que tem raciocínio, cara. A pessoa que tem raciocínio, escuta a frase dessa, escutar um peão, no seu analfabeto, falar que ele precisa bater no filho para ele dormir, para no outro dia ter condição de ir trabalhar para buscar uma opção de renda e de alimentação daquela família. Então, pelo menos se a criança não tem fome e está no ambiente escolar, ela vai estar aprendendo. E limita essa questão do trabalho. Mas eu queria concentrar outro ponto aí, né? Você disse que foram feitas quase 520 mil fiscalizações. E dessas 2.200 contemplaram o uso de trabalho escravo. E realmente, infelizmente, o agro é rotulado como se que acontece 0,4% das fiscalizações, não é das situações de trabalho. Porque nós temos inúmeras situações de trabalho que não foram fiscalizadas. E aí, com isso, você pega 0,4%, um número inexpressivo. É até menor, né? Porque os dados aqui é só de 2016 e 2019, né? É muito maior, na verdade. Eu estou focando aí nesse dado que está no slide, só fiz a correção do percentual, né, que é 0,4%. E eu estou dizendo que o valor de 520, 518, não estou vendo aqui, 518, é inexpressivo na quantidade de exposição de trabalho no dia. Certo? Porque o Ministério do Trabalho tem que fiscalizar tudo que está acontecendo. Então, esse número de 0,4 vai ser 0,01%. E rotular a atividade diária como atividade escravocrata, trabalha com isso, que não existe situação, eu não estou dizendo que não existe, até as fiscalizações estão provando. Mas rotular, e existe um estigma de rotular a atividade que possivelmente não tem fiscalização, a gente sabe que o número de gente é pequeno, né? Difícil mesmo de todo canto, né? Não existe como. Mas, às vezes, a propagação dos dados de uma forma equivocada, por isso que eu me preocupo muito com estatística. Quando você divulga errado, a mídia quer algo que choca. É notícia boa do vento, só vem notícia ruim. E aí a gente fica preso a algumas manipulações estatísticas. Daí a gente tem que ter muito cuidado para propagar isso. Obrigado pela participação. Pessoal, só para dar um dado para vocês, uma informação, o Desembargador Franzé já ouviu isso do próprio presidente Amilcar, doutor Daniel, vou falar aqui para vocês também. A federação está com um projeto, iniciando um projeto de replicar, dentro dessa questão do trabalho seguro, e aí, especificamente do trabalho infantil e da infância, da criança, a federação está com um projeto de replicar uma escola, uma metodologia alemã, em alguns municípios do Ceará, a escola Waldorf. Essa metodologia de ensino ela atinge crianças de 3 a 9 anos, se não me falha a memória, se eu não estiver errado. E aí o Senado já faz há 21 anos o programa GRIP. Nós temos hoje 210 a 240 mil alunos em escolas rurais. Nós chegamos a 48 municípios. Esse é um programa que já trabalhou, só para você ter uma ideia, temas como meio ambiente,
em que você pega um pai que está lá com um aplicador de defensivo nas costas, o aplicador está furado, não é? Muitas vezes escorrendo aqui nas costas, e ele ainda sai comendo um pedaço de pão. E o menino, na experiência do Agrim, isso é uma história que já nos contavam, e isso é uma realidade. Chama o pai e diz assim: pai, você vai morrer. O bebezinho está lá e ele está guardando o aplicador, ou mesmo ali os defensivos, e o filho diz: não pode guardar dentro de casa. Quer dizer, uma geração que teve a oportunidade. Depois nós trabalhamos saúde, nós trabalhamos o tema trabalho, para que as crianças pudessem entender. Tanto que nós tivemos do Agrim embaixadores da FAO, que foram alunos do Agrim, que foram senadores mirins lá em Brasília e que tiveram essa oportunidade. Nós trabalhamos cooperativismo, convivência conselheira, quer dizer, nós estamos com praticamente 2 gerações formadas, com uma mentalidade melhor. São 5.000 escolas, são 5.000 professores em 1.200 escolas rurais. 5.000 professores e coordenadores em 1.200 escolas rurais de 40 municípios. Quer dizer, nós estamos, Inácio conhece bem o Agrim, que começou pela região dele. Vem aqui, vice-presidente, por favor. Tem mais, o Agrim, ele premia os trabalhos pedagógicos, incentiva as crianças a trazerem realidades e projetos, correndo transversalmente ao currículo normal da escola. Boa tarde a todos. Eu sou produtor rural, assim, por herança, né? Família de agropecuaristas, uma das mais fortes do estado do Ceará, e a propriedade vem passando para filho. E eu falava, assim, no momento anterior a esse desembargador, isso vai muito da evolução de cada produtor rural e do meio que ele vive. Às vezes, a própria família do produtor rural vivia em situação análoga fiscal. Não é? Eu fui menino de engenho, né? A gente produzia muito derivado da cana-de-açúcar, mas assim, meu pai ele jamais teve a percepção que aquele engenho precisava ter um sanitário. Não é isso? É uma questão cultural. Né? Meu avô, lá na fazenda, lá em Sobral, era comum não ter a privada. Já pensou? E eles tinham os irmãos empresários de Fortaleza, o pessoal de grandes posses. Incrivelmente, eles iam para a fazenda na Semana Santa, eles para a família dele lá em Sobral, e lá não tinha um banheiro, está entendendo? Eles usavam o mata-pasto no inverno. Quer dizer, é uma coisa cultural, mas num ambiente mais evoluído, a gente imprimiu, né? Com aquele empresário que não disponibilize um aparelho sanitário, né? Ou que bote um pote para que o colaborador vá lá com caneco. Mas eu fui criado o quê? Botando caneco, não é? No pote, e a gente era um caneco, sei lá, uma cuia, sei lá o quê. E aquilo era a nossa infância. A quartinha era água social. Hã? Na quartinha era uma água social. A quartinha, sim. Era uma água social. Eu vou falar uma coisa para vocês, eu peço paciência. Meu pai também é agropecuarista. Ele já levou. Ótimo. Então aqui quase todo mundo é farinha do mesmo saco. Então, assim, vocês acreditam que lá em Sobral, a gente tinha um açude na frente da casa de fazenda, e eu ia com o pessoal buscar água para no pote. Eu volto, um irmão que eu tenho aqui, que eu tinha visto seu nome, a gente fica comentando essas coisas. O sertão. O jumento ia buscar água nos canecos, não sei como é que vocês chamam aqui, nos canecos. Cadê com o medo? Pois é. O camarada ia lá, em vez de ter. Hoje, como é que ele não pegava aquelas vasilhas e enchia lá dentro do açude? Não, ele entrava no animal. Está entendendo? E o jumento ficava ali na margem do açude, eu acho que a água, sei lá, talvez fizesse até xixi lá naquela água. E pegava as vasilhas para encher e voltar. Tá? Quer dizer, essa coisa cultural também que eu peço que
Nós temos engenhos na Serra da Itapava, ou tínhamos constituídos engenhos por causa dessa exigência da MR, nenhuma mesmo. Porque não é fazer essas exigências, e não era por maldade que os donos de engenhos, os colegas, não tivessem as instalações necessárias. Mas o Agrínio começou na Ibiapaba e o Paraná era um nascedor de boas ideias. O Torres de Melo, o Torres importou as boas práticas do Agrínio aqui para o Ceará, onde a gente trabalhasse a criança para que ela não achasse que o estilingue era coisa natural. Ali meu filho, eu acho que ele não foi criado atirando de baladeira, matando pássaro. Mas na minha época, matar passarinho era coisa, né? Habitual, ter o sabiá na gaiola, coisa que a juventude hoje não acha isso mais legal. E o Agrínio na Ibiapaba, também no Ceará, desenvolveu, mudou a cultura na criança, hábitos e atitudes de que derrubar a árvore é uma coisa legal. Para mim, eu fazer aquilo seria um remorso. Eu tenho 59 anos. Mas eu tenho uma netinha, a Giovana, de 9 anos, e ela fica furiosa com quem derruba a árvore lá na propriedade. Né? Então, veja bem a mentalidade, é uma geração, né, Inês, como você falou. Então, nós temos uma geração de cearenses ali, com toda a mentalidade transformada, não pela imposição da lei, mas pela mudança de hábito, pelo exemplo do pai. Né? No começo foi muito difícil. A criança ela aprendia uma coisa lá na escola com a Agrínio, mas quase impraticável na casa, porque o pai dizia, estão botando esse meu filho contra mim, eles depoimentos. Eu supervisionei o próprio Agrínio por 3 anos, depois que veio do Paraná, começou na Ibiapaba. E nós trouxemos também aquela questão do recolhimento de embalagens vazias do meio ambiente. A lei, né, da correta destinação do lixo, né, dos agrotóxicos, tirando do meio ambiente. Isso era uma lei federal, mas com toda a paciência do mundo, é que ela foi implantada aqui no Ceará. Primeiro educar, né, antes de punir. Então, pessoal, acho que a minha contribuição é essa. A gente falou do nosso sertão, saudoso sertão. Eu sou filho agropecuarista. O que seu pai fazia, eu comecei a fazer, mas já mudando muitas coisas, modificando muitas coisas. E total, hoje está sendo meu filho também agropecuarista. Está formado em contabilidade, mas está nessa área de pecuarista. Com isso, a vida totalmente é diferente da de fazenda e entregar para ele com a modalidade de antigamente não se pode mais fazer. Mas é inventou nisso, foi meu pai, meu avô, eu modifiquei um pouco, mas não pude modificar total, era o hábito do interior, mas eu mudei muita coisa. E aí, muda total cada um deles. Uma nova geração que está vindo, né? Nova geração que está vindo, trazendo uma realidade, implantando algo que hoje é o que necessita, né? Realmente as mudanças têm que acontecer e vai tendo esse equilíbrio de forma que continue, né? A atividade continue. Nós tínhamos assim, a vida no campo era similar à vida do mendigo. Eu vi lá na Ibiapaba, a gente estava grávida, aquele camarada quando ia casar, ele pedia ao dono da terra, né? Deixa eu fazer minha casinha, aí o patrão dizia, passa lá. O camarada fazia tudo ali, ele era extrativista, por excelência. Ele fazia a casa de pau a pique, que chama de taipa, né? Ele cobria com a palha do babaçu. A porta da casa era tacaniça, não sei se o nome é esse, feita de palha. Acredita o senhor, que é mais jovem, né, que era um pote para botar água, né, esse pote era botado num cambito. Não tinha nada na casa que não fosse ali daquele meio. O fogão a gente chamava de treco. A gente via isso nas casas dos moradores, que se chamavam. Falar de pódio, eu tenho relíquia de pódio do meu avô, 95 anos está comigo, guardado. Do meu pai, 65. Era o pote mesmo. Pote? Não existia geladeira. Pote, né? Que era um assim. O que é que eu posso dizer mais? O noivo, se não fosse empreendedor, levava uma rede, não é, Ivanildo? Eu não estou brincando.
infelizmente acontece, como foi mencionado, o não uso, e às vezes se depara com uma situação. Quando isso acontecer, que elementos naquele exato momento temos que reunir para comprovar a justa causa, tendo em vista que a justa causa muitas vezes ela acaba indo para o âmbito judicial, pelo administrativo por si só, não se consegue concluir em virtude de, normalmente, a parte que está sendo ali demitida, ela não concordar. E muitas vezes acaba indo para a Justiça do Trabalho. Em que momento ali, ou, aliás, quais documentos ou que provas devem juntar naquele exato momento para que se assegure a justa causa? Muito obrigado pela pergunta. Ele falou um pouco das paredes, bem nasce. Porque com esse respeito, nós temos quase a idade, nasce em 59. Eu tenho 60, nós somos conterrâneos, nós somos de Sobral. Meu pai era de um lugar chamado Carquejo, em Bucano, e minha mãe era de um lugar chamado Padrinhado, na Rapê. Minha mãe, quando ela casou com meu pai, a casa dela tinha um tamborete com 2 potes, 2 redes e uma mesa com 4 bancos. Isso era os móveis que tinha na casa da minha mãe e dela. É uma realidade cultural, não existia banheiro. E que eu estou falando isso? E aí, quando eles falam que a questão cultural não tem banheiro, até hoje, quando eu estou na fazenda, eu prefiro ir para o mato do que ir para o banheiro que eu estou no mato. Porque é todo bonitinho, com azulejo, com box de vidro, mas eu prefiro a questão cultural. Mas isso mudou. Isso mudou. E nós temos que compreender essa mudança. A partir da questão de 88, que a carta que está advogando, mudou muita coisa. Se criou muitos direitos. Até 88, o direito rural, ele era dissociado do direito humano, hoje é igual. Está tudo junto. Então, nós temos que compreender, nós que somos jurássicos, que a coisa mudou e nós temos que acompanhar a mudança. Nós não podemos justificar. Por ser uma questão cultural, que a gente não tem asilo. Como você mudou? O Inácio dos anos 70 não é o Inácio do ano 2000. Os irmãos do Inácio dos anos 70 e 80 não são os irmãos do Inácio do ano 2020. Mudamos. E aí, nessa mudança, pessoal, não se aceita trabalho infantil. Porque a Constituição não permite. A Constituição diz que você só pode trabalhar acima de 16 anos. E de 14 a 16 com menor aprendiz. A Constituição e as leis proíbem o trabalho análogo a escravo. Porque o Ceará acabou com a escravidão em 1884 e o Brasil acabou com a escravidão em 1888. Não faz sentido. Nós estamos em 2022, temos situação de empregados que estão comendo junto com os pobres e dormindo junto com os pobres. Não faz mais sentido. Na maneira cultural não justifica. Nós tem razão. Você quer fazer um trabalho rural, aluga uma casa, sempre tem casa para alugar nos distritos, nos locais, ou aluga uma casa que tem um banheiro, que a pessoa possa tomar um banho, que possa fazer a refeição. Nós temos que dar minimamente a dignidade ao ser humano. Porque o ser humano é igual a nós. E a gente tem a ver, a gente tem um pouco mais de condições, mas ele o direito dele é igual ao nosso. Bom, e olha isso, quando nós jogamos nas paredes, que nós somos conterrâneos, somos da mesma idade, somos contemporâneos, então, e a pessoa fica admirando muito a perspectiva dele que ele tem hoje, né? Mas ainda a questão cultural, eu ainda tenho esse problema dele que está enraizado na minha infância. Acho que eu luto contra, na verdade. É a questão da justa causa. A justa causa está lá prevista no artigo 482 da CLT, que é a carta que foi criada em 43, observe que a CLT é de 43, quando o Brasil era um país eminentemente rural. Não era um país industrial.
como é hoje, era um país urbano, 43, era um país rural, né? E lugarava naquela coisa do café com leite, São Paulo, Minas Gerais, então as modas eram criadas daquela época, né? E era você não atualizar. E a justa causa é a penalidade maior que o empregado pode receber. Por quê? Porque ele é demitido por justa causa, além de receber alguns direitos, né, que estão previstos, além de receber alguns direitos previstos, né, às vezes o prédio não recebe, não consegue sacar o FGTS, não vai receber as férias proporcionais. Então, por isso que a lei ela exige que essa penalidade máxima ela seja provada, e bem provada, né? Não basta alegar. Ou depois de prova, para ver o senhor, eu falei do senhor aqui há pouco tempo, quando eu dirigia aos colegas, eu falava do pai da Adriana, Carlos Prado, e eu falava para ele, a Adriana está aqui, a filha dele, o meu carinho por você, qual carinho que eu tenho pelo Carlos Prado, e que eu tenho também pelo... Esse aqui é o Edson, né? Esse aqui é o Edson, o da banana exportada. Então é o seguinte, voltando para a questão, tem que ser bem provado. Então o que você faz? Você sabe quando você entrega, o EPI que você vai entregar para o trabalhador, ele tem que ser um EPI certificado, você dentro da lei. Você comprou uma empresa séria, correta, especificada, você entrega para ele e manda ele assinar que recebeu o EPI. Bom, e aí, se esse empregado não é uma situação fácil, ele vai para o campo, lá no campo ele acha que não está sendo vigiado, fiscalizado, e ele deixa de lado o equipamento. O que você vai fazer? Você vai pegar o depoimento, né, mandar alguém assinar, mas essas pessoas que assinarem, esse depoimento não vai valer muita coisa não. Mas esse depoimento, ele vai ser complementado com o depoimento verbal. Você vai levar essa pessoa como testemunha. Que você entregou o equipamento, já não tem dúvida, né? Porque o documento assinado. Então, não há discussão de que foi entregue o equipamento de proteção individual. A discussão é, ele usou ou não usou? Ou seja, ele foi orientado a usar? Foi. Ele foi ensinado como usar? Né? Ele foi ensinado como usar? Foi ensinado. Então ele estava preparado, ele estava apto a usar o equipamento que você deu para ele? Estava. E ele se recusou a assinar? Recusou. Não pediu depoimento pessoal digital. Não tem como correr, não. Então, o que é que pode ocorrer? É você dar equipamento e não ensinar. Aí ele vai dizer lá, não, ele me deu equipamento, ele me deu. Mas eu te disse para que eu usava. Eu sou analfabeto. Mas como você sabe que o meu jornal, boa parte ainda é analfabeto, eu sou analfabeto, eu não sei ler, nem escrever. E eu fiquei com vergonha, eu não usei porque eu não sabia usar e não foi me dado o curso. Eu comprei, semana passada, a mês passado, eu comprei 2 motosserras. Minha família tem uma pequena propriedade rural no Massapé e outra na Europa. E eu comprei 2 motosserras, porque os 2 pediram, né? Eu estou com dificuldade de viajar muito para usar o machado, quero usar o machado, mas aí eu me preocupei em comprar uma motosserra e a FAEG pediu um curso de motosserra. Porque eu não sou motosserra e nem vou querer usar. Eu morro de medo de ter um acidente. E eu não quero que as pessoas tenham um acidente. Então eu comprei uma motosserra, eu fui à FAEG, e FAEG tem um curso de motosserra para que as pessoas que vão usar a motosserra aprendam a usar. A preocupação também é essa, que você dá o EPI, né, necessário para o trabalho dessa pessoa e você ensinar ela a usar, e você ter prova que você ensinou. A prova da entrega é material, é escrita, mas a prova que você ensinou a usar, a prova que recebeu algum curso para usar o equipamento, isso, de regra, é provar, você vai provar o testemunho. Mas eu não tenho dúvida, 100% dos juízes aceitam a justa causa quando o empregado
se recusa a usar os EPI, porque o EPI é para proteção do empregado. O EPI não é para proteção do empregador, é para proteção sua, para proteção do empregado, porque o risco é seu, na verdade, porque se esse empregado sofre uma sequela, né, uma doença, um corte, sofre alguma dano em função do não uso, ele vai acabar no senhor, porque aí, principalmente essa atividade for de risco, vai cair na responsabilidade objetiva, que depende de onde ocupa, aí você vai ser penalizado. Por isso que eu digo, você tem que fazer prova que você entregou uma dúvida, prova documental. Aí você se guarda com a prova oral da questão que Deus deu um aprendizado, né, e que você exigiu que ele usasse. Porque você pensa, ele me entregou, mas entregou o EPI, o seu próprio deu o EPI, e pronto, eu levei para casa, ficou na casa. Eu nunca disse assim, você tem que usar. Não. Está aqui o EPI, você tem que usar todo dia, você não pode entrar na empresa sem o EPI, você não pode trabalhar sem o EPI. Está aqui o curso, você vai fazer o curso aqui de tantos dias, para aprender a usar. Quando eu for dizer, vamos ver que está fazendo o curso, tá. E aí ele sempre usou para fazer. Ou seja, cumprindo todas as etapas, né? Que não só o conhecimento, a capacitação e o treinamento, né? Comprovando através de testemunha que seria suficiente para. Eu acho que 100% dos juízes aceitam, porque isso é uma proteção para o empregado, compreenda. O EPI não é proteção para o empregador. O EPI é um equipamento de proteção individual do empregado. Por isso que se aceita. Eu queria só dar um depoimento em relação a essa questão para o colega. Quer o microfone? Por favor. Aconteceu um caso parecido com o que o Bruno está falando. Essa questão da constituição de prova, muitas vezes facilita ou às vezes ela é muito vaga, é um pouco subjetivo. Eu penso dessa forma. Eu participei de um processo, fui como representante legal na empresa que eu trabalhei, era uma terceirizada da Petrobras. E eu estou dando essa testemunha porque, como terceirizada da Petrobras, eu acho que a gente passa por uma fiscalização assim como da Previdência mesmo, do Ministério do Trabalho. Então, o pessoal da Petrobras, eles fiscalizavam muito. E para a contratação tinha pelo menos 5 dias de treinamento para usar o EPI, onde ele ia trabalhar, tudo. Pelo menos 5 dias. Ele não entrava para executar atividade sem ele passar uma semana de treinamento. E um dos caras foi demitido por instrução de um técnico de segurança, né, no caso da Petrobras na época, e aí ele simplesmente disse, não, é por justa causa, porque ele não quer usar o EPI. E aí tinha na relação toda a prova, que o colega perguntou, assinado e tal. Só que lá na audiência o camarada disse, mas já fazia tempo, por alguma instrução, não sei se de algum advogado, alguma coisa do tipo, que já fazia tempo que ele tinha sido treinado e não estava sabendo mais, enfim, eu só sei que esse não deu muito. Eu trabalho, acho que a justa causa, assim, estou falando para o colega, concordo com o que o doutor disse, 100%, constituição de prova, mas ela é muito vaga. Eu acho que a justa causa, assim, no limite, desligue, pague os direitos dele, não queira ele como uma figura que está dando mau exemplo no seu estabelecimento, só uma dica, mas assim, é um pensamento meu, mas a questão da justa causa é algo, você precisa realmente ter provas muito complexas, e provas assim, muito consistentes e seguras para que realmente você ganhe uma justa causa. Então, eu falo por experiência, justa causa você tem que ter um conselho, desligue para os direitos certinhos. Só reforçando também, sobre essa questão da justa causa, tem todo o processo legal. Isso. Advertência verbal, por escrito, suspensão, Isso. a justa causa. Esses 3 pontos Exatamente. Se você não tiver essa constituição de advertência, chamou, toda a constituição da fase é muito complicada.
ser capacitado para justamente fazer esse papel, chamar a atenção, exigir o uso, ele informar a quem é de competência para aplicar a advertência, aplicar a suspensão, aplicar a remissão, porque você já tem uma pessoa que já está sempre orientando, né? E orientação contínua, né? Porque realmente pode ser uma alegação contrária, mas foi orientada há 2 anos atrás. Precisa ter essa orientação contínua também, né? E registro na Tudo registrado, tudo registrado. Os registros das advertências, né? Quer falar? Só abrir um parênteses aqui, estou ouvindo a conversa aqui das questões voltadas para a segurança do trabalho. Eu sou engenheiro ambiental, sou técnico de segurança do trabalho e tenho pós-graduação em perícia ambiental. Primeira coisa, questões culturais. Você pode chegar a um cara que durante a vida toda dele nunca foi obrigado a usar um EPI, dizer a partir do momento que você vai usar agora. Não é assim que funciona. Você tem que pegar o cara, tem que ensinar para ele que ele tem que usar, que é importante para a vida dele e para a família dele. Para garantir que ele possa voltar para a casa dele e encontrar a mulher e os filhos dele. É essa cultura que você tem que colocar na cabeça dele. A partir do momento que ele se recusa a usar o equipamento de segurança, pelas razões que ele acha que é importante, que ele considera importante para ele, aí você passa a dar advertência. Dá 1 ou 2 advertências e suspende. Não precisa dar uma 4ª advertência. Aí sim se admite a justa causa. É assim que eu considero. Obrigado. Deixa eu levantar, se dá uma voz bem. Não, Vamos aqui mesmo. Não, na realidade, tudo isso é válido. Totalmente é válido. A experiência do judeu é válida. Nós estamos esquecendo que a lei trabalhista também mudou, né? De 2017 para cá, existe uma outra conotação. E eu entendo que a preocupação do judeu e a nossa preocupação na empresa é sempre fazer tudo certinho. Mas antigamente, mesmo fazendo tudo certinho, a gente corria o risco de perder uma causa na justiça. Hoje, talvez não, porque hoje você tem aquela figura que se o empregado ou se o empregador mentiu para a justiça ou falhou nesse ato, ele vai perder a causa. E nenhum advogado trabalhista, seja pró ou contra o trabalho, vai correr esse risco de entrar numa causa para perder. Por exemplo, o motorista antigamente ele saía de uma empresa, com certeza ele ia ganhar uma causa da transportadora. Com certeza. Trabalhei vários anos nessa empresa e é tudo subjetivo. Hoje, se você fez a sua lição de casa de controlar, de registrar, de capacitar principalmente, né? Isso é importante. Regularmente, e tudo muda hoje em dia, né? As coisas mudam praticamente toda hora, todo momento, e você tiver tudo isso pronto, duvido que um advogado vai aceitar uma causa trabalhista sabendo que a outra parte está tudo correto. Isso é muito, muito importante, porque vou dar um testemunho aqui para vocês e eu acho que isso é até bom a gente comentar um pouco. Nós mandamos 120 pessoas embora da fazenda no final de 2017 por falta de água. É claro que a gente não dormia à noite porque a gente achava que todas as causas trabalhistas poderiam reverter na empresa, de uma forma ou de outra. Porque era muito subjetivo as coisas. Com a nova lei, não funcionava. A empresa pagou todos os direitos, cumpriu com todas as suas obrigações, excedeu as suas obrigações daquilo que era subjetivo, né? Deu toda a assistência ao trabalhador, era uma questão de calamidade pública, não era uma coisa para um para outro.
Parabéns, eu estou sendo aqui alertado para o pessoal que o nosso tempo esgotou e eu gostaria muito de agradecer a presença do desembargador José Gomes, do Dr. Daniel Barreto. Espero que vocês tenham gostado da palestra. O tema é muito importante e muito atual. Muito obrigado, desembargador. Muito obrigado, Dr. Daniel. E em seguida nós vamos ter uma palestra sobre licenciamento ambiental, processo administrativo ambiental,